A gente sabe o quanto está crescendo o uso de IA e muitas vezes de forma desgovernada, o que é Sim, principalmente um risco de segurança. sim. Né? E sem contar esse momento que a gente também sempre escuta de cliente, de amigos, de parceiro, enfim, essa questão do investimento, né, de infraestrutura. Né? Então, e o Danilo pode falar um pouquinho mais a visão dele em relação a esse momento, do produto, enfim. E não só de investimento, mas das vantagens que você tem, né? Porque a gente sabe que existem planos dos LLMs, etc., que são corporativos, etc., mas precisa de uma camada de governança para que você tenha segurança, etc. Então, fala um pouquinho de como vocês estão propondo esse uso, Boa. Danilo. Cara, assim, é interessante, né? A gente tá falando da volta do self-hosted, né? O SaaSpocalipse que a gente tá vendo aí, que tá rolando no mercado. Muito bom. Vou anotar esse termo. É um mercado que o pessoal tá falando muito, porque você vê, toda hora que a Anthropic ou OpenAI lança algum módulo novo deles, alguma empresa despenca na Nasdaq. Então, são empresas que, cara, eram intocáveis até um ano atrás, eram intocáveis. Então, você pega empresas gigantescas aí que eram intocáveis, era tipo quase que uma renda fixa, olhando pela perspectiva do americano que investe em capital aberto, né, na bolsa lá nos Estados Unidos. Com juros baixíssimos, é muito comum isso. Assim, é muito comum. E eram empresas que, assim, era impossível desvalorizar, porque os caras, eles tinham o mercado ali, o controle do mercado todo, né? E agora a gente falando que o jogo mudou, né? Como a IA está movendo, né, esse tabuleiro, as peças desse tabuleiro, é um negócio muito interessante, né? Então, o que o Turk, né, falou para você aí nessa conversa, né, que vocês tiveram, é uma realidade que está acontecendo no movimento global mesmo, né? Então, são alguns movimentos que estão acontecendo muito por resultado da potência do que a IA está se transformando no mercado global, né? Então, o primeiro movimento que a gente vê é a preocupação da soberania, né? Então, assim, IA, ela não é mais um ativo opcional, né? Ela é uma ferramenta estratégica para qualquer empresa. Então, desde a empresa pequena até a empresa gigantesca, se ela não tiver uma estratégia muito clara de adoção, de uso, né, de IA na prática, mensurável e etc., a empresa está fadada à derrota. E é por isso que vem o SaaSpocalipse, né? Porque essas empresas tradicionais que geravam, continuam gerando, obviamente, né? Porque eles têm ainda a vantagem do market share do lado deles, né? Mas pega essas empresas que estavam no conforto de dominar o mercado, de ter um market share gigante. Cara, isso não tem mais, assim, não existe mais isso hoje em dia, justamente porque a IA está mexendo nessas peças, né? O tabuleiro mudou, né? E aí, cara, você olha assim, você vê a empresa que ainda não adotou, ela já está perdendo espaço, né? E as empresas que estão já adotando, né, já estão em fase de adoção, elas estão muito preocupadas com a soberania, que vai muito nessa linha do a gente tem que parar de usar SaaS e passar a pensar em como que eu, dono, né, da informação, eu evito ou de alguma forma governo, controlo se eu estou treinando o modelo de alguém, né, ou eu quero correr esse risco, e como também eu tenho liberdade de usar qual modelo faz sentido para mim naquele momento e naquele contexto, tá? Então, eu acho que esse é o primeiro movimento que está acontecendo e vai muito na linha do que foi discutido aí com o pessoal da UV, né? Cara, eles têm um data center próprio deles, muito por conta de latência, comunicação com o Pix e tal. Eu conheço o case, inclusive um abraço aí para o Turk, para o Sibelius. Mas, então esse é o primeiro movimento. Segundo movimento, que eu acho que foi o Ron, né, que falou, está acontecendo uma adoção desgovernada da IA, tá? E aí esse ponto, ele é o que acaba acontecendo, e ele fica cada vez mais evidente, é que assim, existe uma força que está sendo colocada nas empresas ali para adotarem IA. Só que não vem uma força junto de como a gente deve adotar a IA, né? Então, a Jumped, né, a minha empresa, depois eu vou explicar um pouco, mas a Jumped resolve também isso. Então, a gente resolve tanto sendo uma solução self-hosted, que a gente entrega um ambiente governado, seguro, foco em enterprise, né? Então, como, né, os fundadores vêm do mundo enterprise, né? Depois eu também vou falar um pouco sobre a gente, mas sobre os fundadores, né, no caso.
Mas muito foco em enterprise, é governança, como que eu consigo adotar a IA, gerando ROI claro, né? Então, como que eu consigo atrelar segurança, privacidade, como que eu consigo controlar, né? Essa informação é muito confidencial, não deveria mandar, mesmo que eu tenha um contrato com a Anthropic, com a OpenAI ou alguma dessas, um contrato que, olhando da perspectiva contratual, me protege sobre aqueles dados. Mas é só uma promessa. Exatamente. Você não tem como garantir que de fato aquilo não está sendo existe um contrato, obviamente, está baseado ali em termos, né, jurídicos, né, enfim. Então você tem ali uma segurança legal, mas, cara, né, vai saber. Então, cara, quando é informação muito confidencial, o que a gente está vendo, né, a gente já está tratando esse tipo de coisa também, a gente já tem casos com clientes, esses clientes compram um parque de GPUs e eles rodam modelos lá dentro. Então, e aí modelo pode ser Gemma, né, o Gemma 3, o Llama, enfim, o Qt, então pode ser N modelos ali, a escolha do cliente. E aí ele consegue rotear, obviamente usando a plataforma, a Jumped, ele consegue rotear a informação de acordo com a criticidade, de acordo com a confidencialidade, sensibilidade da informação. Então isso também é um ponto importante, que inclusive volta lá o tema, a preocupação do pessoal da UV e tudo mais, né? Que está trafegando dado, tem toda uma ligação ali com o Banco Central, latência, enfim. Então a gente volta para esse mundo de self-hosted, onde SaaS está passando por um momento super turbulento, assim, então está passando por vários desafios que nunca enfrentaram antes. E aí você tem o terceiro e o último ponto, tem vários outros, tá? Mas eu vou parar nesse. Que as empresas elas perceberam que o maior ativo delas agora não é mais o código. O código não é mais gargalo, né? Não é mais o gargalo. Inclusive, por incrível que pareça, olha que mundo chegamos. Agora o gargalo é o produto. Pois é. A mesa virou. O produto agora é o gargalo. E por que o produto agora é o gargalo? É um mercado que está tão acelerado que se o seu time de produto não conseguir usar IA para evoluir o seu produto, você vai ser engolido pelo mercado, porque tem alguém que está fazendo isso nesse exato momento, construindo a próxima Salesforce, a próxima SAP, a próxima Google, Netflix e por aí vai, justamente porque você não tem mais esse ativo, o valor real, óbvio, né? Não estou falando que código perdeu o valor, não é isso que eu quero dizer. Virou commodity, né? Ele comoditizou. Tudo bem que ainda você precisa ter um conhecimento técnico, então não adianta você pegar uma pessoa que... Não, ele não vai acontecer sozinho, né? Isso. Mas a gente pode dizer que uma sprint de 15 dias virou uma sprint de 15 minutos, 15 horas no máximo. Né? Porque você tem tendo uma capacidade de gestão, de revisão, de decisões arquiteturais corretas, etc., você tem uma capacidade de geração de código muito rápido, né? Claro, você pode produzir porcaria muito rápido ou você pode ter alguém produzindo código muito bom, muito rápido. É só uma questão de como você utiliza, mas o processo está muito mais eficiente, né?